Já está gravando. Então, pessoal, capítulo 18 do livro, ele é, na verdade, você pode enxergar o capítulo 17 e 18 como se fosse um capítulo só. Essa que é a verdade. Você pode imaginar como uma peça só. Por isso que eu já estou falando dos dois na mesma aula. Depois do 19 eu vou separar em duas aulas, que vai ser, no caso, a nossa aula de sexta e depois a de terça que vem. Tudo dedicado ao 19. Terminou a aula de terça, eu libero o PDF da prova para vocês. Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, 17, 18, 19 separado, a gente divide em duas aulas para discutir. 17 e 18, como se fosse uma peça só. No 17, ele analisou esses três casos, reta, 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 plano, 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 para checar, determinar se as retas, duas retas, ou uma reta e um plano, ou dois planos, são perpendiculares, são ortogonais. Agora, no caso do 18, é para você calcular o ângulo, que não necessariamente vai ser 90 graus. Não necessariamente vai ser 90 graus. Então não tem mais obrigatoriedade de ser perpendicular, ortogonal aqui. Tá? Aqui pode ser qualquer ângulo. Mas, de novo, nós vamos pensar na mesma divisão de três casos. Como assim três? Ângulo entre duas retas, ângulo entre reta e plano, e ângulo entre dois planos. Então, de novo, vai ser aqueles três casos: reta, 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 plano, plano, plano. E nós vamos ter que chegar numa fórmula matemática para calcular o ângulo de cada um desses casos. Uma fórmula matemática para o ângulo entre duas retas, uma fórmula matemática para o ângulo entre uma reta e um plano, depois uma fórmula matemática para o ângulo entre dois planos. Mas vamos analisar cada caso desse, né? De cara, neste capítulo, todos os sistemas de coordenadas são ortogonais. Então, ele continuou naquela mesma jogada do capítulo 17. Só vamos considerar sistema de coordenadas ortogonal. Ou seja, pode usar todas as fórmulas que você já aprendeu, pode ficar tranquilo, você está em casa. Tá? Então, durante o capítulo inteiro, O, I, J, K, sistema de coordenadas ortogonal. Sistema de coordenadas ortogonal. Ou sistema ortogonal de coordenadas, enfim. Primeiro caso que vamos analisar, duas retas. Caso 1, número romano 1. Reta versus reta. Bom, primeira coisa que eu quero perguntar para a turma. Turma, antes da gente ficar analisando a questão do ângulo entre duas retas, o que vocês têm para me dizer de quais são as... Voltando um pouco no 16, já estamos no 18, voltando um pouco para o CAP 16, quais são as possíveis posições relativas entre duas retas? Quem se lembra as posições relativas entre duas retas? Duas retas podem ser, vamos lá. Aê, Caroline. Não, faltou uma. A reversas, aí. Duas retas podem ser coincidentes. Vamos pensar aqui. Vamos de acordo com o que você falou, né? Se as duas retas forem coincidentes, porque já vamos, né? Duas retas coincidentes, quer dizer, eu tenho duas equações de reta, R e S, que quando eu vou ver são a mesma reta, na verdade. R é igual a S. Você acha que isso implica que o ângulo θ entre essas retas coincidentes vai ser igual a quanto? Quanto que é o ângulo θ de cabeça, intuitivamente, entre retas coincidentes? Zero. 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 Correto. 0 graus ou 0 radiano. Tá? Ponto final. Esse caso aqui não precisa de fórmula. Retas coincidentes, ângulo é zero. Outro caso que você falou aqui, retas paralelas. Se as duas retas são paralelas, o que eu posso afirmar? Posso afirmar, R paralelo a S, elas têm a mesma direção. Isso implica, de cabeça, qual que você acha que vai ser o θ, o ângulo entre elas, retas paralelas? Também zero. Então, olha, o Arthur Monteiro Santi fez uma provocação ali. Pô, mas estão me ligando a cada 5 minutos aqui, bicho. Não deve ser para me dar dinheiro, nem para dar aula para mim, porque senão não estava ligando. Então, olha só.
fez uma provocação. Poderia ser 180, né? Arthur, eu penso da seguinte forma. Os vetores diretores das retas podem estar desde 0 graus até 180 graus. Você tem toda essa variação. Então, se as porque quem já fez o CAP 8 aqui comigo, não me lembro se você estava ou se você veio transferido depois, no CAP 8 a gente estudou ângulos e os ângulos entre vetores que a gente estudou no CAP 8, a gente percebeu que o ângulo entre vetor está sempre entre 0 e π, sempre entre 0 e 180. Então, você pode ter duas retas paralelas, e quando você olha para os vetores diretores, por exemplo, uma reta está aqui, outra reta está aqui. Aí você vai analisar os vetores diretores, o vetor diretor de uma reta está aqui assim, o outro vetor diretor da outra reta está aqui assim. Então, aí você vê que tem um ângulo de 180 graus entre os vetores. Porém, entre as retas, a gente diz que o ângulo é zero, tá? A gente não fica inventando moda. O ângulo é 0 graus, tá? 0 graus. Mesmo que os vetores estejam 180. É isso que o Rafael falou, tem a questão do vetor, o ângulo vai ser... Agora, o ângulo pode ser zero também. O ângulo entre vetores pode ser zero também, entre os vetores, né? Se, por exemplo, acontecer de os vetores estarem assim, né? Porque isso aqui pode acontecer também, tá? Mas esses dois casos, retas coincidentes, o que eu queria enfatizar para vocês é que esses dois casos, retas coincidentes, retas paralelas, tu não precisa de fórmula, né? Você já parte da intuição, do bom senso e fala, o ângulo é zero. Então, quais são os dois casos que a gente realmente tem que analisar? A gente tem que conseguir uma fórmula para retas reversas e concorrentes, tá? Reversas e concorrentes, reversas ou concorrentes, esses dois casos que sobram, depois você tem 4 casos ao total, né? Esse é um, esse é outro, já o ângulo vai ser zero, não precisa se preocupar, certo? O ângulo é zero. Retas coincidentes, zero. Retas paralelas, zero. Agora, se retas forem reversas ou concorrentes, isso implica que aí surgiu uma pergunta, né? Aí eu preciso de uma fórmula. O θ vai ser igual a quanto? Então, vamos analisar. Na verdade, nós vamos conseguir agora uma fórmula que mata os dois casos. É a mesma fórmula, tanto faz se é concorrente ou reversa, tá? Nós vamos ter uma fórmula para o ângulo θ entre duas retas, que não são nem coincidentes nem paralelas, ou seja, serve para os dois. Só que a gente tem que pensar na seguinte situação, aproveitando o gancho da pergunta aqui do Arthur Monteiro Santi. Você pode ter essa situação aqui, ó, eu já vou desenhar elas concorrentes, mas se fosse, eu vou desenhar elas reversas, mas se fosse concorrente seria a mesma coisa. Você pode ter essa situação, olha só, quer ver? O livro também faz aqui estou fazendo esse aqui, ângulo entre retas, é o primeiro caso. Estou fazendo um desenho baseado nesse aqui, ó. Você pode ter essa situação, aqui uma reta R, aqui uma reta R, aqui uma reta S, e os vetores diretores, ele chamou de U e V. Os vetores diretores, vou usar a mesma notação para não dar problema. Estão assim, esse vetor U, aqui é o vetor diretor da reta R, esse vetor V aqui é o vetor diretor da reta S. O que você percebe nesse caso? Você percebe o seguinte, olha só o que ele fez aqui. Ó. Se você pegar uma reta paralela R, vamos pegar uma reta paralela R. Deixa eu desenhar o vetor, esse vetor V, bem em cima aqui, para dar certo o que eu quero fazer. Eu vou desenhar ele bem em cima da reta aqui, para ficar mais interessante do ponto de vista didático aqui o desenho. Imagina que o vetor V está aqui, ó. Esse é o vetor V, certo? O vetor diretor da reta S. Aí eu pego uma reta paralela a R, porque elas são reversas, elas não estão se tocando, mas eu produzo uma reta concorrente aqui paralela a R. Digamos aqui, ó. Só que aqui ficou ruim, calma aí. Aqui também ficou ruim. Vou tentar aqui. Aqui ficou legal. Aqui, ó. Essa reta aqui é uma reta R' paralela à reta R. O que acontece? Como ela é paralela, eu posso aproveitar o mesmo vetor diretor. Vou desenhar ele bem aqui em cima. Vetor diretor, U, mesmo cara. Vou aproveitar. U. O que você percebe? Você percebe isso aqui, ó.
Olha esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Ele é o ângulo... Note que, nessa situação, note que na situação ao lado, o ângulo θ, deixa eu desenhar esse V aqui para baixo, para ele não atrapalhar aqui, ó. Tira esse V, que eu quero escrever que o θ é igual a alfa aqui, ó. Deixa eu escrever o V aqui embaixo. Deixa esse V escrito aqui, ó. V. Esse é o vetor U, esse é o vetor V. Nessa situação, o θ é igual a alfa. Mas o que é θ e o que é alfa? Na situação ao lado, o ângulo θ entre as retas R e S, entre as retas R e S, é igual ao ângulo alfa entre os vetores U e V. Entre os vetores U e V. Certo? E daí, professor? Não, e daí que é o seguinte, nós já temos do capítulo 8 uma fórmula para ângulo entre vetores. Então aqui ficou fácil. Se eu calcular o ângulo alfa entre os vetores, o θ entre as retas já é igual ao alfa. Né? Então, conclusão. Do capítulo 8, temos que, do capítulo 8, sabemos que, 2 pontos, o cosseno do ângulo entre dois vetores, alfa é o ângulo entre os vetores, alfa é o ângulo entre os vetores. Cosseno do ângulo alfa é igual, essa é a fórmula do CAP 8, volta lá quem não se lembra. O produto escalar com V dividido por norma de U vezes norma de V. Essa fórmula te dá o cosseno do ângulo que eu expliquei na ocasião, que já equivale a achar o ângulo. Porque o ângulo está entre 0 e π, entre 0 e 180, e entre 0 e 180, se achou o cosseno, você já tem o ângulo. Não tem dois ângulos diferentes com o mesmo cosseno. Cada cosseno corresponde a um ângulo. Então, essa fórmula aqui determina o ângulo alfa. Como alfa é igual a θ, essa fórmula aqui já serve para o cosseno de θ, tá certo? Agora, ou seja, você já tem automaticamente a fórmula para o ângulo entre duas retas, mas tem que ser nesse caso. Professor, mas tem algum outro caso que pode acontecer? Tem, pode acontecer essa outra situação, vamos escrever aqui embaixo. Porém, vírgula, pode ocorrer esta outra situação. Pode ocorrer esta outra situação. Vamos colocar aqui embaixo. Ó. Pode ser que eu tenha aqui também as duas retas, pode ser concorrente ou reverso, eu já vou desenhar o caso reverso. Tá? Eu tenho aqui uma reta R, tenho aqui uma reta S, beleza. Só que a hora que eu olho para os vetores diretores, temos uma outra situação. Que situação que é essa? Olha lá. O vetor U continua a mesma coisa. Olha lá na figura do livro, quer ver? O vetor U continua a mesma coisa, mas o vetor V, ele colocou o vetor num sentido contrário, para cá, e contrário em relação ao primeiro. Né? Então, o que vai acontecer? Eu continuo aqui com o mesmo vetor U, no caso dessa reta. Está aqui U, no caso da reta R, continua a mesma coisa. No caso do V, aí agora eu já coloco ele no sentido contrário aqui, para já mostrar que é outra situação. E não tem uma terceira situação, é sempre uma dessas duas aqui que a gente está vendo na lousa. Esse aqui é o vetor V. Aí o que acontece? Se eu fizer essa mesma técnica aqui de pegar a reta R' paralela a R, que seja concorrente, para analisar, o que vai acontecer? Vamos lá. Peguei aqui a reta R'. Espera aí. Isso, agora ficou legal aqui o desenho. Digamos, essa aqui é a reta R' paralela à reta R, só para análise aqui da situação. Como ela é paralela, você pode aproveitar o mesmo vetor diretor. Então, imagina aqui o vetor U saindo daqui.
Tá aqui. Esse aqui é o vetor U. Só que aí você percebe o seguinte, agora pintou um problema. O problema é o seguinte, o ângulo θ entre as retas continua aqui no mesmo lugar que ele estava antes. Olha lá. Ângulo θ entre as retas. E o ângulo alfa, que é o ângulo entre os vetores, ele está para o lado de cá. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, nessa outra situação, eu não posso dizer, θ igual a alfa, ângulo entre os vetores é igual ao ângulo entre as retas, então vou aproveitar a fórmula do capítulo 8, a fórmula do capítulo 8 do ângulo entre vetores, já serve para o ângulo entre retas. Aqui, nessa segunda situação, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Tá? Então, como que nós vamos sair? Quer dizer, só para fechar a frase aqui, né? Neste caso, o θ é diferente do alfa e não podemos aproveitar diretamente, não podemos usar, podemos usar, mas não diretamente, né? Não podemos usar diretamente a fórmula do CAP8. Então como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer o seguinte, vamos analisar a situação. Olha só como é que o livro faz. O livro faz o seguinte, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui, sim ou não? O pessoal está entendendo ou não? Quem está acompanhando aí o que eu estou falando? Rafael, sim, obrigado. Arthur Monteiro Santi, sim, obrigado. Vitor, sim, obrigado. Pelo menos os 3 meninos aqui. As meninas acho que caíram fora. As meninas caíram fora. Inacreditável. Tá lá. Espero que alguma delas esteja acompanhando. Então, olha lá. Pois não vai dizer. Aqui, ó. Como que ele analisa a situação? Ele analisa da seguinte forma. Ó. Olha aqui, tá vendo? Ele separa em 2 casos. Nós temos o primeiro caso, onde esse primeiro caso aqui, onde o θ é igual a alfa, ele é o caso onde o produto escalar é maior que zero. Certo? O produto escalar é maior que zero. A gente já vai ver como é que funciona isso aí. E depois, esse segundo caso aqui, que a gente viu que não dá para aproveitar a fórmula, ele é o caso onde o produto escalar é menor do que zero. Ele percebeu isso e separou nesses 2 casos. Então vamos escrever ali na lousa. Primeiro caso, se o escalar V é maior que zero, olha só o raciocínio dele. Só que eu vou aqui para o outro lado para poder ter mais espaço. Né? Olha lá. Primeiro caso, vamos separar aqui, né? Caso 1. Se o escalar V, vetor U, escalar V é maior que zero, veja, o produto escalar, gente, entre 2 vetores, ele pode ser, olá, Caroline, o produto escalar entre 2 vetores, Caroline, ele pode ser maior que zero, menor que zero ou zero, tá? Então, quando o produto escalar é zero, exatamente igual a zero, significa que os 2 vetores são ortogonais. Tá? Mas e quando a gente nunca para pensar o que acontece quando o produto escalar é diferente de zero? Quando ele é diferente, quando ele é igual a zero, o produto escalar, os vetores são ortogonais. Mas e quando ele é diferente? Quando ele é diferente de zero, ou ele é positivo ou ele é negativo. E o que acontece em cada caso? Então, olha só o que ele vai explicar aqui. Ó. Quando o produto escalar é maior que zero, o cosseno de alfa tem que ser maior que zero. Porque olha a fórmula que relaciona o cosseno de alfa. Alfa é ângulo entre vetor. Essa fórmula aqui vale para ângulo entre vetor, sempre. Tá? Foi vista lá no capítulo 8. Então, as normas são os comprimentos dos vetores. Isso aqui é sempre positivo. Se o produto escalar também for maior que zero, aqui fica positivo também. Positivo dividido por positivo dá positivo. Então, o cosseno alfa é positivo. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só escrever aqui. Se o produto escalar, o escalar V é maior que zero, então, o cosseno alfa, deixa eu colocar amarelo aqui. Então, o cosseno alfa, cosseno de alfa, também é maior que zero, pelo que você viu ali da fórmula. Tá? Aí, olha só o que ele fala. Como o cosseno alfa é maior que zero, eu já sei que o ângulo alfa está entre 0 e 90.
entre 0 e π sobre 2. Aí, daí, já sabemos que alfa, aí aqui que o aluno às vezes fica meio puto comigo, menor, e π sobre 2 ele deixou só menor, não colocou igual, porque aqui no começo ele falou que já não está considerando as retas ortogonais, então o ângulo entre os vetores não vai ser 90. Por que ele não considerou ortogonais? Porque ortogonal já viu no cap 17. Cap 17 é perpendicularíssima ortogonalidade. Então esse caso aí de ortogonais já era, já passou. Então ele está vendo aqui retas não ortogonais. Paralela e coincidente eu também já eliminei ali na discussão com vocês. O ângulo é 0. Então aqui são retas que não são nem paralelas nem coincidentes e nem ortogonais. Elas têm um outro ângulo qualquer. Então ele nem pegou aqui o π sobre 2. Mas professor, como é que ele sabe que pelo fato do cosseno ser maior que 0, o ângulo vai estar de 0 até π sobre 2, né? Aí, por isso que eu deixei preparado aqui para outra turma, vou mostrar para vocês também. Deixa eu copiar aqui para a aula de vocês. Olha lá, eu fiz um grafiquinho do cosseno, só para os alunos se lembrarem, porque eles nunca se lembram, né? Só para os alunos se lembrarem de como que é uma função cosseno. Olha lá, ó. Olha lá, vamos abrir aqui para os alunos verem. Aí você vai perceber que quando o cara fala, veja bem, esse cosseno aqui, que ele está falando, é de alfa. E alfa é o que, turma? Alfa é ângulo entre vetor. Ângulo entre vetor está sempre de 0 até π, de 0 a 180. Aí eu fiz aqui para o pessoal ver o gráfico da função cosseno, é esse gráfico aqui que você está vendo em verde, tá? Olha lá. Esse aí é o gráfico da função cosseno. Desde 0, aqui é o eixo x, está indo desde 0 até 180, que é π. 3,14, é π, 180. Esse aqui é a metade do caminho, é π sobre 2. Então, o que você percebe? Essa é a função cosseno. Se aqui você sabe que o cosseno é maior do que 0, o cosseno de alfa, para cá ele é negativo, o gráfico. Para cá ele é positivo. Cosseno de alfa maior que 0 é essa parte aqui que ele está positivo. Que ângulo alfa que corresponde a isso? De 0 até a metade do caminho até π. O que é a metade do caminho até π? Π sobre 2. Tá certo? Bom, então, essa que é a história, tá certo? Produto escalar maior que 0, por causa da fórmula cosseno de alfa maior que 0. Então, o alfa vai estar desde 0 até π sobre 2. Você incluiu π sobre 2 porque você já viu, né? Aqui já dá 0, e aqui ele está maior que 0. Então, deixou só menor aqui. E, de quebra, já concorda com isso que ele falou aqui de não pegar o caso ortogonal. Tá ótimo. Mas e daí, professor? E daí o seguinte, olha só o que ele falou ali. Vamos ver o que ele está comentando ali. Produto escalar maior que 0, cosseno alfa é maior que 0, então o ângulo está entre 0 e π sobre 2. E nesse caso aqui, o θ é igual a alfa. E alfa é igual a θ. Então, eu posso usar essa fórmula aqui do cosseno alfa para o cosseno θ, porque eles são iguais. E como esse negócio é positivo, não tem problema nenhum eu colocar um módulo, não vai alterar em nada. Ah, mas por que você vai colocar? Você já vai ver a segunda parte, o que vai acontecer. Tá? Então pode deixar um módulo, ele já está sendo malandro aqui, já está jogando com uma coisa que vai vir depois. Tá? Daí, o ângulo está entre 0 e π sobre 2, e, além disso, o alfa é igual a θ. Deixa eu colocar em amarelo. O alfa é igual a θ. Né? Resultado, eu posso aproveitar a fórmula do capítulo 8. Então temos cosseno, deixa eu colocar aqui, cosseno de θ é o ângulo entre as retas, é igual o escalar V, dividido por norma de U, norma de V, que é igual, como esse U escalar V, ele está aqui sendo, a gente está supondo que ele é maior que 0, não vai alterar em nada você colocar o módulo. U escalar V, ele está colocando porque depois vai vir a segunda parte, aí você vai ver. Dividido por norma de U vezes norma de V. Quer dizer, isso aqui já é uma fórmula para o ângulo entre retas,
no caso em que o produto escalar dos vetores diretores é maior que zero. Mas e se o produto escalar do caso 2? Agora vem o caso 2. E se o produto escalar dos dois vetores diretores der menor que zero? Ah, professor, mas na hora do exercício eu vou ter que ficar vendo isso aqui? Não. Nós vamos obter uma fórmula só para tudo. Aí você nem vai se preocupar. Então, se o produto escalar é menor que zero, vamos olhar ali na fórmula de novo. Ó. Produto escalar deu negativo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Então, cosseno alfa é menor que zero, nesse caso. Então, cosseno alfa é menor do que zero. Cosseno de alfa é menor do que zero. Daí, vamos voltar no gráfico. O que acontece com o cosseno de alfa que está menor? Olha o gráfico da função cosseno de alfa. O cosseno de alfa menor do que zero, aqui, ó, está escrito aqui, ó, cosseno. É esse gráfico verde aqui. Cosseno de alfa menor do que zero significa que o alfa está de maior que π sobre 2 e menor ou igual a π, 180. Então, olha, vamos ver se ele escreveu isso. Maior que π sobre 2, menor ou igual que π. Tá? Então, vamos colocá-lo na lousa. Daí, π sobre 2, π sobre 2 menor do que alfa, que é menor ou igual que π. E, além disso, vamos olhar ali nesse caso o que tinha acontecido. Né? Esse caso aqui em que o produto escalar deu menor que zero, significando que o ângulo é obtuso, o nome desse ângulo aqui entre os vetores. Né? O ângulo entre os vetores é obtuso, é maior do que 90, foi esse caso aqui, ó, onde o θ ficou diferente do alfa. Porém, apesar dele ter ficado diferente, vocês conseguem perceber uma relação que tem aqui entre o θ e alfa? Quem poderia dizer para mim uma relação que tem aqui entre o θ e alfa? Vamos ver se algum aluno está esperto aí. A relação que tem é a seguinte: alfa somado com θ dá igual a quanto, turma? Π, exatamente, π, que é igual a 180 graus. Exatamente. Então, vamos usar essa relação. Vamos usar essa relação aqui. Aqui. Nesse caso, em que o produto escalar é menor que zero, o cosseno alfa fica menor do que zero, o ângulo fica entre π sobre 2 e π, obtuso, e a gente viu lá na figura, além disso, o alfa somado com θ dá igual a π, que é 180 graus. Exatamente. Bom, então o que eu posso afirmar? Isso implica que, se eu isolar o alfa, né, alfa é igual ou isolar o θ, vamos isolar o θ, porque o que eu quero é o cosseno θ, né? θ igual π menos alfa. Π menos alfa. Aí eu vou substituir na fórmula. Então, como é que fica a fórmula, né? Na fórmula não, no cosseno. Então, o cosseno θ, que é o que eu quero, como θ é igual a π menos alfa, cosseno de θ, eu posso trocar o θ por π menos alfa. É cosseno de π menos alfa. Mas aí tem uma formulinha que a gente tem que saber, muitas vezes os alunos se esquecem, mas é uma fórmula que precisa saber, né? Cosseno de A menos B. Se você tiver dúvida desse tipo de fórmula, você procura na internet, que você acha muito fácil. Por exemplo, você vem aqui, cosseno de A, olha lá, A mais B, A menos B, olha lá. Vem um monte de link aqui, ó. Você vai ver um monte de coisa aqui. Brasil Escola, e-cálculo, mundo da educação, educador do Brasil Escola, prepara para o Enem, central de exato. Tem um monte aqui, porque essas formulinhas de vestibular, muito utilizadas, né? Vamos ver, peguei um site aleatório aqui. Nossa, peguei um que está um pouco difícil de ler aqui, deixa eu pegar outro. Devia ter pego aqui, ó, prepara para o Enem, vamos ver se esse aqui é bom. Olha lá, prepara Enem, olha lá, cosseno A mais B, cadê o A menos B que a gente precisava? Será que vai aparecer aqui? Não, acho que o cara fez só o A mais B aqui, ó. Não, tá aqui, ó, cosseno de A menos B, tá vendo? Cosseno de A menos B é igual, tá ali, ó.
Cosseno de A menos B igual cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, tá? Então, aqui, cosseno, isso, exatamente, Rafael. Isso é muito utilizado em física, né? Olha lá, cosseno A, cosseno π, peraí. Então, aqui, pela formulinha do Enem, né? A gente vai colocar aqui cosseno π, cosseno alfa, mais seno π, seno alfa. E aí, o que acontece? Quem se lembra quanto que é cosseno π? Quanto que é cosseno de π, turma? Menos 1, ninguém respondeu nada. Menos 1 vezes cosseno de alfa, mais seno de π. Quanto que é seno de π, turma? Seno de π, 0, valeu, Vitor. 0 vezes seno de alfa. Tá lá. Então, qual que foi o resultado disso aqui? Menos cosseno de alfa. Agora, veja, juntando as duas pontas, o que você acabou de perceber? Cosseno de θ, nesse caso, ficou igual a menos cosseno de alfa. Ou seja, quanto que é o cosseno de alfa? Ali no livro ele deixou a fórmula, né? Olha lá o cosseno de alfa. Alfa é entre vetores, essa fórmula aqui é sempre válida para vetores. Então, menos cosseno alfa é menos U escalar V sobre norma de U, norma de V, que é a mesma coisa que eu colocar um menos ali em cima. Ó. Isso aqui é igual menos U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Norma de V, ok? Só que, veja bem, o caso que a gente está é do produto escalar negativo. Vocês concordam comigo que o que acontece se eu tiver um menos e depois um número negativo? Porque o produto escalar está negativo aqui nesse caso que a gente está estudando. E ficou menos produto escalar. Por exemplo, quanto que é menos, exatamente, o módulo? Menos 5, por exemplo. Ele vai dar igual a 5. Então, você percebe que menos 5 é a mesma coisa que eu escrever módulo de menos 5. Por quê? Porque módulo de menos 5 é igual a 5. Só para vocês darem uma ideia, vocês terem uma ideia do que está acontecendo ali. Esse menos seguido de um número negativo, que é o produto escalar, ele equivale a um módulo. Então, isso aqui é a mesma coisa que módulo de U escalar V dividido por norma de U, norma de U, norma de V. Certo? Aí você vai falar, professor, mas é a mesma fórmula que a gente já tinha chegado no caso 1. Ah, mas é uma fórmula diferente da do CAP8, que é sem módulo. Então, a fórmula do CAP8 sem módulo fica sendo a fórmula para o cosseno do ângulo entre vetores. E essa fórmula que pega do CAP8 e coloca módulo é a fórmula do cosseno do ângulo entre retas. Então, finalmente, conclusão. Já sabemos calcular o ângulo entre duas retas. Conclusão. Conclusão. 2 pontos. O ângulo θ entre duas retas é dado por, e aí vamos colocar a fórmula aqui, cosseno de θ igual módulo de U escalar V, norma de U, norma de V. Isso aqui é a fórmula para o cosseno do ângulo, que acaba sendo a fórmula para o ângulo entre duas retas. Tá? Beleza. Agora, veja só. Essa era a mais complicada aqui do capítulo. As outras duas fórmulas para o ângulo entre reta e plano e entre plano e plano já vão ser bem mais simples o raciocínio. Quer ver? Olha só, vamos pegar aqui o segundo caso. Caso 2. Ângulo entre reta e plano. Então, esse aqui foi o caso que me motivou a
em primeiro lugar, abrir aqui o GeoGebra, só para mostrar aqui para vocês. Aqui já pode fechar. E esse aqui, imagina só que você tem esse plano aqui, ó. Esse não precisa pegar outro, pode ser esse plano cinza que está aqui na figura, tá? E imagina que você tenha uma reta. Então vamos colocar aqui uma reta, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui 2 pontos, porque 2 pontos determinam uma reta, né? Então vamos supor que eu coloque aqui os pontos A e B. Vamos dizer que aqui seja 4 e aqui seja 0. Isso aqui. Pronto. Olha lá, apareceram 2 pontos ali. Ok? E eu quero saber o ângulo entre a reta, vamos colocar aqui a reta determinada por esses 2 pontos, para que os alunos vejam, certo? E nesse caso aqui, eu não queria que aparecesse esses eixos aqui, né? Isso, aqui, ó. Eu quero saber o ângulo entre essa reta e o plano cinza. Todo mundo está vendo a figura aí? Inclusive, os pontos não precisam aparecer por enquanto, olha lá. Só que o problema desse... Aqui, aí eu vou mostrar a fórmula para vocês, ali na lousa e tal, todo mundo vai decorar a fórmula, vai entender, ou nem isso, talvez nem decore. E ninguém entende direito o que é o ângulo entre uma reta e um plano. Então, qual que é o ângulo entre uma reta e um plano? Como que a gente pode entender isso? Então, aqui ele fez uma figura, quer ver? Olha aqui no livro. Ele terminou de falar aqui da questão do ângulo entre... uma coisa interessante aqui que eu esqueci de falar. Ó. O ângulo entre duas retas, esse θ aqui, é entre 0 e π sobre 2. Duas retas, o ângulo vai sempre de 0 até 90, né? Nunca passa de 90. Diferentemente do ângulo entre dois vetores, que é o alfa, que vai de 0 até π. Então, faltou só eu escrever isso aqui, só chamar a atenção de vocês, né? O ângulo entre duas retas, ele é sempre... Pode ser 0, que é aquele caso do reta coincidente, reta paralela, né? E π sobre 2, certo? Π sobre 2. Pode ser 90 também, mas o caso de 90 não precisa de fórmula, né? É só você fazer o produto escalar aqui já vai dar 0, tá? Por isso que ele botou menor. Bom, salvo menção em contrário, o ângulo entre duas retas será considerado sempre como sendo o agudo, né? É sempre o ângulo, agudo significa de 0 até π sobre 2. Bom, a questão do ângulo ali, entre reta e plano, olha aqui o desenho. Então esse plano π aqui da figura, ele está representado aqui no GeoGebra por esse plano cinza que vocês estão vendo aí, tá? Essa reta aqui que ele não colocou nome, essa reta cujo vetor diretor é U, ela corresponde a essa nossa reta preta aqui que está na figura. Agora, cadê o ângulo? Cadê o ângulo entre ela e esse plano aqui? Então, quer dizer, seria o ângulo θ aqui da figura. O θ é o ângulo entre ela e o plano, tá? Mas como que a gente poderia visualizar ele aqui no GeoGebra? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que fazer um plano perpendicular, certo? Um plano perpendicular a esse plano. Então, vamos pegar aqui, ó, para vocês visualizarem, né? Olha lá, esse pontinho aqui, ele está bem no plano, tá? Esse pontinho aqui de baixo. Então, olha só, eu vou colocar uma reta, vou tentar colocar aqui uma reta perpendicular ao plano, passando por esse ponto. Olha lá, consegui. Tá lá, a reta perpendicular, tá? Agora, essa reta perpendicular aqui, vou até deixá-la de outra cor, vou colocar numa cor vermelha para chamar a atenção. Essa reta perpendicular, ela equivale a essa reta aqui, ó, o vetor normal. O vetor normal do plano é o vetor diretor dela. Agora, ela também serve para a gente colocar um ponto nela, vou colocar um ponto nela, e poder utilizar esse ponto, você pode utilizar o ponto aqui para deixar desenhado para o aluno ver o vetor normal. Aqui, ó, olha lá o vetorzão normal. Vetorzão normal, o plano cinza aqui, ó. Acabei de deixar desenhado aí. Olha lá. Tá lá. Mas além disso, o principal é o seguinte, dá para você pegar esses 3 pontos aqui, ó, com plano por 3 pontos. Vou usar essa ferramenta aqui, ó. Plano por 3 pontos. Olha lá. Olha, esse plano agora facilita a gente ver o ângulo. O ângulo entre a reta e o plano, que é o que a gente vai calcular. O ângulo está nesse plano verde aqui, ó. Ele está bem aqui. É esse ângulo, que é esse θ aqui que ele marcou.
E acabou aparecendo o alfa também. O alfa é esse ângulo aqui de cima. Vamos ver se eu consigo marcar o ângulo aqui. Ó. Primeiro, deixa eu fazer a interseção dos dois planos. Olha lá, a interseção dos dois planos é uma reta. Tá? Agora, deixa eu colocar um ponto aqui nessa reta. Pronto, coloquei. Agora, deixa eu tentar marcar um ângulo aqui. Quer ver? Só para usar ali, ângulo. Ângulo, vamos ver se eu consigo aqui. Marca aqui, marca aqui, marca aqui. Olha lá, apareceu. Não sei se vocês estão vendo ali o ângulozinho. Olha lá, deixa eu tentar aumentar o tamanho dele aqui. Olha lá, esse ângulo, isso aqui ele chamou de alfa, olha que desgraça. Ele devia ter chamado de teta, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o nome, para ficar igual o nosso ali, turma. Aqui tem um teta aqui. Será que vai dar certo? Acho que não vai, não. Teta, enter. Olha lá, mudou, teta. Putz, isso aqui é bom demais, hein, turma? Teta, só que precisava aumentar um pouco aqui esse... Deixa eu ver se funciona aqui um scale box. Calma aí, turma, não fiquem putos comigo. Puta, não me lembro agora o comando, né? Acho que tem que colocar um 2 aqui antes. Deixa eu ver se dá. Olha lá, agora ficou bonito. Olha lá o teta. Esse é o ângulo teta aqui, ó. Compara aqui esse ângulo teta com esse ângulo aqui, ó. Tá? Só que aqui você está conseguindo ver 3D. Ali na figura do livro ele está parado. Tá? Na figura do livro ele está parado. Olha lá. Estou gerando devagar ali para vocês verem. Agora, ele mostra na figura do livro também esse alfa aqui que ele vai usar no raciocínio. Vamos marcar esse alfa aqui. Calma aí, esse ângulo aqui. Pá, pá, pá. Olha lá. Apareceu. Opa. Apareceu ali. Vamos só dar uma melhorada aqui no alfa, que aí já fica os dois aqui. Ó. Tamanho. Olha lá o alfa aparecendo. A cor. Vamos passar para uma outra cor aqui, sei lá. Botar um azulão. E o tamanho. Olha lá. Deixa eu copiar daqui para ganhar tempo. Aqui. Enter. Olha lá. Agora vocês estão vendo o ângulo alfa e o ângulo teta aqui. Só que por que eu fiz essa figura aqui? Porque eu queria que vocês vissem o que significa realmente o ângulo entre reta e plano. Porque só ali naquela figurinha do livro, às vezes a pessoa não visualiza muito bem. Né? Aqui vocês estão vendo certinho o que significa o ângulo entre uma reta, que é essa reta preta aqui, que é a nossa reta de referência, tá? Olha lá, essa reta preta, e o ângulo entre ela e o plano cinza, que está aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Esse é o ângulo entre reta e plano. Bom, como que eu calculo ele? Agora é tranquilo, presta atenção. Para achar a medida θ do ângulo entre a reta R e o plano π, basta achar a medida alfa, que alfa é ângulo entre duas retas, né? E a gente já calculou na fórmula anterior o ângulo entre duas retas. Deixa eu colocar o vetor diretor aqui, ó, da reta também para a gente ver. Aqui, o vetor diretor, vou deixar ele amarelão aqui para a gente ver. Aqui. Olha lá. Olha lá. Vetor diretor da reta. É esse amarelão aqui. E o vetor diretor... e o vetor diretor do plano é esse laranja. O vetor normal do plano é o laranja, o vetor diretor da reta é o amarelo. Tá? Bom, então o que ele está dizendo? Para achar a medida θ do ângulo entre a reta R e o plano π, é esse ângulo θ verde aí, basta achar a medida alfa do ângulo entre R e uma reta normal, a π, que é a reta que está na direção do vetor diretor. Então vamos lá. Qual que é a relação que vai existir entre θ e alfa? Se θ é o ângulo entre a reta e o plano, vamos colocar aqui na lousa. Se θ é o ângulo, θ, dois pontos, se ele está representando aqui nesse item, 2, o ângulo entre reta e plano, e o alfa está representando o ângulo entre
a reta R, vamos colocar o nome da reta para não confundir, né? Reta R e plano π, reta R e plano π, vírgula, alfa está representando o ângulo entre a reta R e reta N, que é a reta normal ao plano. É essa aqui. E é essa reta vermelha aqui da figura. É o ângulo entre a reta R e a reta normal é o alfa. Então, a relação que existe entre os dois ângulos é 1 mais o outro dá 90. 1 mais o outro dá 90. Né? Esse ângulo aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto. Tá? Acho que não sei se tem ferramenta ângulo reto, acho que não tem isso aqui. Ângulo reto. Tá? Então, a gente pode escrever. Daí, o alfa mais θ é igual a 90 graus, que é o π sobre 2 lá que ele escreveu. Então, olha só que interessante. Seja U um vetor diretor da reta R. Se U é diretor da reta R e vetor normal ele é um vetor diretor da reta normal, né? E N é normal a π, então, quer dizer, você ficou com duas retas aqui. Uma reta R ficou x igual a algum ponto mais lambda R, mais lambda U, no caso ele chamou de U, mais lambda U. E a reta normal, vamos chamar ela de N, é x igual a algum ponto B mais lambda N. E qual que é a fórmula que a gente acabou de ver para ângulo entre retas? A gente pega os dois vetores diretores. Cosseno do ângulo entre as retas. Quem que é o ângulo entre as retas na figura? É o alfa. O ângulo entre as retas na figura é o alfa. Então, cosseno de alfa é igual. O que é a fórmula que a gente acabou de aprender? Módulo do produto escalar dos dois vetores, U escalar N, dividido por norma de U vezes norma de N. Norma de U vezes norma de N. Tá aqui, ponto final. Tá? Esse é o cosseno. Aí você vai falar, professor, mas isso é uma fórmula para o ângulo entre as duas retas. O que eu queria saber era o ângulo entre a reta preta aqui, que é a reta R, e o plano, que é o θ, não alfa. Então vamos lá. Qual que é a relação entre alfa e θ? A relação entre alfa e θ é essa, eles são dá 90 graus. Então, o que a gente pode concluir? Porém, o fato de alfa mais θ ser igual a 90, alfa mais θ igual a 90, implica que o cosseno, aqui, vamos isolar primeiro o θ, né? Implica que o θ é igual a 90 menos alfa. Mas isso vai implicar, obrigatoriamente, que o cosseno de θ, que é o que eu quero, não é o de alfa, cosseno de θ vai ser igual a cosseno de 90 menos alfa. 90 menos alfa. Isso implica que cosseno de θ, agora tem que ter a formulinha ali, né? Mas a gente já viu a formulinha, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Agora pergunta, isso implica que cosseno de θ, que é a fórmula que eu estou buscando, é igual. Quanto que é cosseno de 90, turma? Vamos ver quem vai me responder aqui, quem ainda está prestando atenção nessa aula. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, muito bom. 0 vezes cosseno alfa, mais 1 vezes seno alfa. Conclusão. O cosseno de θ é igual ao seno de alfa. Olha que interessante isso aqui. Cosseno de θ é igual a seno de alfa. Olha só. Certo? Bom,
Não, peraí, deixa eu ver aqui se eu fiz certo. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Alfa mais θ igual a 90, isolou o θ, aplicou o cosseno dos dois lados. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, tá certo? Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, tá certo. Não, tá certo isso aqui. Cosseno θ é igual ao seno de alfa. O problema é que eu acho que o melhor aqui é isolar o alfa, não isolar o θ. É que eu fiz uma escolha inferior. Tá tudo certo o que eu fiz, mas aqui eu deveria ter isolado o alfa para dar certo a conta que eu quero. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho, só fazer de novo aqui. Ó. Não tá errado o que eu fiz, mas não vai. É mais útil fazer isso aqui, ó. Isola o alfa. Alfa mais θ é igual a 90, então alfa igual a 90 menos θ. Aí você aplica o cosseno dos dois lados. Vai ficar, porque eu já tenho cosseno de alfa aqui, cosseno de alfa igual cosseno de 90 menos θ. Agora vai ser mais útil isso aqui. Não que estivesse errado o que eu fiz antes, mas ficou um pouco inútil. Então, cosseno de alfa, cosseno de alfa é igual cosseno A, cosseno B, cosseno 90, cosseno de θ, mais seno 90, seno de θ. Agora entra aquilo ali que o Rafael falou. O cosseno de 90 é 1, perdão, cosseno de 90 é 0, 0 vezes cosseno θ, mais seno de 90 é 1, 1 vezes seno de θ. Então, conclusão, isso implica que cosseno de alfa, que é o que eu já tenho aqui a fórmula, é igual, eu posso trocá-lo por seno de θ. E o seno de θ já é de θ, é do ângulo que eu quero, que θ é o ângulo entre reta e plano, que é o que eu quero, né? Tanto que eu fiz até a figura ali para vocês verem. O θ é o ângulo entre a reta R, que é essa reta preta, e o plano cinza aqui embaixo, é o θ. Então, fórmula final para ângulo entre reta e plano. Como cosseno alfa é igual ao seno θ, apaga esse cosseno alfa, coloca seno θ no lugar. Então, conclusão. Ângulo entre reta e plano fica seno do ângulo entre a reta e o plano igual módulo de vetor diretor da reta, produto escalar com vetor normal do plano, dividido por norma de U vezes norma de N. Nos exercícios você já pode usar essas fórmulas que eu tô demonstrando as fórmulas aqui com vocês, tá? Justamente para vocês poderem usar à vontade nos exercícios, ok? Mas eu não estou fazendo vocês decorarem as fórmulas, eu estou deduzindo elas aqui com vocês. Bom, para terminar a aula com chave de ouro, aguentem mais 5 minutinhos ou menos aí, até menos, para a gente ver o terceiro e último item, que é o seguinte, ó. Olha aqui o espaço final da lousa. Vamos ver se eu consigo explicar aqui. Acho que é mais do que suficiente. Por quê? Porque o terceiro e último item do capítulo 18 que eu quero passar hoje é o ângulo. Exato. É o ângulo entre dois planos. Ângulo entre plano e plano. Plano versus plano. Vamos dizer assim. Então, vamos ver o que o livro fala ali do plano versus plano. Vamos ver. Aqui está a fórmula que acabamos de deduzir, né? O ângulo entre reta e plano também vai estar de 0 até π sobre 2, né? Deixa eu escrever aqui. Ali ele incluiu o π sobre 2, porque ele não falou nada no começo ali daquela seção de não ser perpendicular, mas não precisava, né? Porque a gente já viu reta perpendicular no capítulo, ao plano no capítulo 17. Mas tudo bem, 0 até π sobre 2. 0 menor ou igual a θ, menor ou igual que π sobre 2, que é 90. Né? Ângulo entre duas retas e ângulo entre reta e plano está sempre entre 0 e 90. Agora, e entre dois planos? Como é que fica? Vamos ver aqui. Ângulo entre planos. É um parágrafo só, turma, aqui, ó, que já são os exercícios. Muito simples, ó. Ângulo entre planos. A medida θ do ângulo entre os planos, o θ seria esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho. Essa medida θ, ela a medida θ do ângulo entre os planos π1 e π2, π1 é esse aqui meio levantado, π2 está deitado aqui. Essa medida θ do ângulo entre eles é a mesma medida do ângulo entre duas retas perpendiculares, a π1 e π2.
Então, você imagina duas retas perpendiculares. Por que ele está passando o problema para duas retas? Porque a gente já tem a fórmula para a reta, né? E ele nem demonstra isso, porque é muito intuitivo. Ó, se eu levantar mais aqui o P1 parece uma tampa que está levantando, né? Se eu levantar mais o P1 aqui, vai aumentar ali o ângulo θ entre o P1 e o P2. Mas essa reta perpendicular ao P1, ela vai deitar mais aqui, se eu levantar mais ele, aumentando esse ângulo também em relação a R2. Então, se eu deito de vez aqui o P1, esse ângulo vai para zero, esse ângulo aqui também vai para zero, porque a R1 vem com tudo aqui. Vocês estão, deixa eu perguntar para a turma, vocês estão entendendo essa relação aí entre o ângulo entre dois planos e o ângulo entre duas retas perpendiculares? Fica claro isso para vocês? Então, tudo bem, vou só registrar na lousa aqui e fechar a aula. Vou dizer o seguinte, ó, se eu tenho um plano, se eu tenho uma reta R1 perpendicular ao plano P1, e tenho uma reta R2 perpendicular ao plano P2. O que eu posso afirmar, baseado no que a gente viu ali na figura? O ângulo, a medida do ângulo, a medida θ do ângulo entre P1, entre o plano P1 e o plano P2 é igual à medida do ângulo entre as retas. E aí é bom porque a gente já sabe a fórmula, né? Entre as retas R1 e R2. Então, aí supõe que essa, como elas são retas perpendiculares, o vetor diretor delas são os vetores normais. Então, N1, vetor normal ao plano P1, é diretor de R1. E o N2, que é o vetor normal ao plano P2, é diretor de R2. Aí você fica com a seguinte fórmula para fechar o capítulo. O cosseno do ângulo θ entre os dois planos é igual. Fórmula que a gente viu já, que eu discuti com vocês lá entre duas retas. Produto escalar dos vetores diretores das retas, N1, produto escalar com N2, tira o módulo, norma, divide pela norma de N1, vezes norma de N2. Fechou. Fechou, tá? Bom, eu volto na sexta-feira para matar uma última sessão aqui desse capítulo, que ele ainda tem uma sessão de semi-espaço, mas os ângulos a gente já viu tudo hoje. Ângulo entre reta e plano, ângulo entre plano, tá? Eu volto na sexta-feira, eu já vou fechando aqui o vídeo para encerrar, e o pessoal já está até um pouco puto, já vou encerrar aqui. E aqui, interromper. Valeu, Rafael, obrigado pela sua atenção.